Olá galera, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula vai ser uma crítica ao neoliberalismo brasileiro. A base teórica para a aula de hoje é o livro Os 10 anos que abalaram o Brasil e o futuro, do economista João Sixzu. João Sixzu, ele vai lançar esse livro dele ali no ano de 2013, se eu não me engano 2014, né? Acho que foi 2014. Ele está analisando ali o período entre 2002 até 2012, mais ou menos esse período, tá? É ali o final do período do governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Os dois governos Lula e a primeira metade ali do governo Dilma Rousseff. Bom, o economista ele já vai deixando bem claro no livro dele, tá? Que é uma crítica às teorias, às ideias neoliberais no Brasil, ou seja, no governo brasileiro. A primeira coisa que ele vai dizer nesse livro é a questão do isolamento das ideias neoliberais nesse período entre 2002 e 2012, porque segundo ele as manifestações de 2013, por exemplo, elas foram exigências do povo para mais saúde pública, para mais educação pública, mais lazer, mais cultura, ou seja, melhores serviços, melhores condições de serviços relacionado ao povo que é oferecido pelo governo. Ou seja, o povo estava exigindo, segundo João Sixzu, mais governo, e um governo de qualidade, e não menos governo. Segundo ele, não havia pedidos ali de privatização, fim do Minha Casa Minha Vida, fim do Bolsa Família, fim das universidades, ou seja, não havia esses pedidos. Todos os pedidos eram para ter mais Estado. Um Estado com educação melhor, com saúde melhor, com mais moradias públicas, com mais segurança. Então isso, segundo o economista, vai mostrar o isolamento das ideias neoliberais. Vamos lembrar aqui que as ideias neoliberais é baseadas nas ideias da escola neoclássica, tá? São conceitos intimamente relacionados. E a escola neoclássica ela vai defender o quê? Diminuição do Estado na economia, ok? Ou seja, o Estado tem que ser menor e a liberdade de ação dos agentes econômicos, consumidores e empresas tem que ser maior. Ou seja, privatizações, diminuição do número de concursos e concursados, diminuição das leis que regulamentam as ações das empresas, sejam as leis do consumidor, sejam as leis ambientais, leis trabalhistas. Então, João Sixzu vai dizer que essas ideias elas não têm espaço dentro da população nesse período de 2002 a 2013. Bom, olha só, vamos aqui mais um pouquinho o que ele fala. Ele fala que tem que haver uma harmonia entre o setor público e o setor privado. Isso aqui é muito, mas muito keynesiano, galera. Isso aqui está relacionado com as teorias de Keynes, que ele vai dizer o seguinte: olha, o capitalismo funciona, mas ele tem ali pequenas falhas. E algumas dessas falhas só podem ser corrigidas se o governo entrar na economia em setores estratégicos, promovendo ali uma alocação correta dentro do capitalismo. Setores estratégicos esses que, tanto segundo Keynes quanto segundo João Sixzu, seriam ali alguns bancos de fomentos a atividades sociais, atividades ambientais, atividades estratégicas para o país, como na área de tecnologia, área industrial. Também seriam ali a área de petróleo, área de energia, comunicação, principalmente aeroportos, na área de infraestrutura, né? Também as rodovias. Por quê? São áreas que, em caso de uma guerra, o país teria autonomia. Segundo, pela questão da importância dessas áreas. E algumas pela questão do próprio caráter da atividade, como por exemplo, saúde. Algo interessante, eu trabalhei bastante tempo com a saúde na cidade de Várzea Grande, que é ao lado de Cuiabá. 80% das doenças que ocorrem no Brasil poderiam ser evitadas com ações básicas de saúde. Seriam ações básicas de saúde. Informar a população sobre a importância de lavar corretamente a mão, sobre a importância de lavar os alimentos antes de comer, saneamento básico, né, água tratada com qualidade, rede de esgoto, vacinas, curativos, tratamento da doença no início da doença. Tudo isso é o que a gente chama de saúde primária. E essa saúde primária poderia evitar 80% das doenças graves que nós temos no Brasil hoje. E
Para um hospital privado, por exemplo, não é interessante tratar a doença no início, porque no início você vai curar aquela doença com um custo menor, correto? Uma dor menor ao paciente, todavia o que ele vai gastar é menos. Uma doença já em fase final, né, por mais que ninguém que trabalha com saúde privada vai deixar isso aqui, vai falar isso claramente, mas uma doença do período médio já para o período grave, há um esforço, principalmente financeiro, muito grande do paciente para tentar sobreviver. Então ele vai gastar tudo o que ele puder. Quando gasta-se no início da doença, tem dor menor para o paciente, mas há um gasto menor, porque a doença está no início. Tá? Claro que ninguém trabalha na iniciativa privada na área de saúde vai dizer isso claramente, mas dá mais lucro tratar uma doença já em fase avançada do que no início daquela doença, onde a cura é mais rápida e mais barata. Tá? Significa que a empresa privada trabalhar na saúde vai ganhar menos. Isso mostraria que algumas atividades elas são contraditórias com a intenção de lucro do setor privado. Tá? Isso seria mais ou menos aqui o que João Sikzu está dizendo, que algumas áreas estratégicas deveriam ficar na mão do governo, e, é claro, algumas áreas sim ficam ali para livre iniciativa para o setor privado. Continuando aqui, galera, olha só, ele vai dizer que na crise de 2008, o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica foram fundamentais para minimizar o impacto da crise financeira que começou nos Estados Unidos e no Brasil. Vamos lembrar que em 2008, 2009, 2010, os Estados Unidos teve uma retração muito forte no PIB, que levou a outros países como Portugal, Espanha, Grécia e vários outros a também terem retrações enormes no seu PIB. No Brasil, não houve retração em 2008, houve uma retração de 0,1% em 2009. Em 2010, o país já cresceu aí a níveis chineses. E ele vai dizer que isso só ocorreu por causa do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES, via uma estratégia que é keynesiana. O João Sikzu, ele é keynesiano, tá? Ele tem vários livros nessa área sobre Keynes, e ele mostra claramente no livro dele ali, vai deixando evidências, né, que ele apoia muitas medidas keynesianas. Não sei em qual percentagem, né, se ele é totalmente keynesiano, tem outras escolas que ele segue, mas o fato, né, é que a teoria keynesiana está ali embutida no livro dele, Os 10 Anos que Abalaram o Brasil. Se você for analisar essa questão da crise de 2008, a importância da Caixa Econômica, do BNDES, do Banco do Brasil, é uma teoria keynesiana. Qual a teoria keynesiana? No momento de crise, os consumidores tendem a diminuir o seu consumo com medo de perder o emprego. Isso é meio óbvio, né? Você que está me assistindo, acredito que se tivesse com medo de perder o emprego, você também ia diminuir os seus gastos, correto? E o setor privado, ele diminui os seus investimentos. Se a empresa ia abrir uma filial, ela não vai abrir mais. Se ela ia expandir o tamanho da empresa, ela não vai expandir. Se ela ia fazer uma reforma, ela não vai fazer. Por quê? Ela sabe que o consumidor está retraindo o seu consumo. Então ela vai diminuir o seu investimento, porque não adianta aumentar a sua capacidade produtiva se não tem alguém para comprar aquele produto que ela vai produzir a mais. Tá? Então, se as empresas diminuem o investimento e se os consumidores diminuem o consumo, quem vai poder melhorar a questão da produtividade e fazer o país voltar a crescer? O governo. Como? Investindo. O governo investindo, ele vai gastar mais do que ele arrecada, tudo bem, vai dar um problema de déficit, mas é temporário. Porque quando ele gastar, ele vai injetar dinheiro na economia. É muito clássico, nós estamos vendo isso agora, muito clássico no sentido de que é algo comum na teoria keynesiana, tá? Não vamos confundir com a escola clássica. Vai ficar muito claro, agora, por exemplo, em 2017 e agora em 2019, o governo liberou o saque do FGTS, em 2017 do saque FGTS inativo, e agora em 2019 há uma possibilidade da liberação do FGTS inativo e do FGTS, parte do FGTS ativo. Isso é uma política keynesiana. Nada mais é do que uma forma do governo estar injetando dinheiro na economia, porque sabe que as empresas não vão injetar dinheiro através do investimento e os consumidores não vão injetar dinheiro através do consumo. Aí o governo entra injetando dinheiro, que foi o que o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES fizeram, e quando a economia retomar o seu crescimento, o governo diminui seus gastos para pagar o déficit que ele fez
durante o período de crise. Continuando aqui, olha só, ele vai citar aqui os avanços na educação que ocorreram entre 2002 e 2012, tá? Na verdade, que ele vai falar entre 2012 e 2011, nesses dados específicos aqui, tá? Ele mostrou que no ano de 2012 tinha 43 universidades federais no Brasil. Em 2011, esse número aumentou para 59 universidades federais. O número de professores e servidores federais na área da educação em 2002 era de 48.866 e em 2011 vai para 79.165. Isso é uma clara evidência de um governo de bem-estar social. Está, nesse caso, aumentando o tamanho do governo, está aumentando os investimentos em educação, saúde, segurança, que é o que a população estava exigindo ali nos anos de 2013. Continuando aqui as teorias, ele fala que os neoliberais criticam o programa Minha Casa Minha Vida. Isso é meio óbvio, né? Porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele tira parte da área de abrangência ali do setor privado, que é construir casas para vender, né? Nós temos vários imobiliários no Brasil que trabalham nesse nicho de mercado, e vai o governo assumir ali o protagonismo em construir casas para pessoas de baixa renda. Isso é criticado porque você está aumentando o tamanho do governo dentro da economia e tirando um espaço que era da iniciativa privada. Então ele vai dizer que por esses motivos, os neoliberais eles vão criticar o programa Minha Casa Minha Vida, assim como vão criticar também o programa Bolsa Família, porque ambos o governo está injetando dinheiro na economia, está entrando, se intrometendo na economia segundo os neoliberais. Mas segundo o João Sixu, isso vai ser um dos fatores que vai diminuir o déficit habitacional no Brasil e que vai diminuir a fome e dar esperança de melhoria nas condições de vida da sociedade. E um dado que ele mostra aqui é que entre 2011 e 2013, cerca de 1.500.000 pessoas deixaram de receber o Bolsa Família porque melhoraram as suas condições de vida, ou seja, estudaram, conseguiram um emprego, melhoraram a condição de vida e aí deixaram de usar o Bolsa Família. Então, segundo ele, isso mostra que o Brasil, nesse período de 2002 a 2012, afastou ali as políticas econômicas neoliberais, usou as políticas econômicas de bem-estar social e conseguiu ótimos resultados com isso. Ele também mostra nesse livro dele, Os 10 Anos que Abalaram o Brasil, que a inflação nesse período foi controlada, a taxa de juros diminuiu bastante, o desemprego manteve-se baixo, tá? E vários outros indicadores que ele vai mostrando ali que houve melhorias nesse período de 2002 a 2012, e ele vai ressaltando sempre ali, vai deixando ali de forma implícita as teorias keynesianas que ajudaram o país a melhorar nesse período. Galera, leiam o livro Os 10 Anos que Abalaram o Brasil, compensa, é um livro muito legal, você vai ler em 2, 3 dias, porque é um livro muito, muito gostoso de ler. Acredito que vocês vão gostar e vocês vão acabar lendo rápido e lendo 2, 3 vezes, porque é um livro, sim, fantástico para se ler. Galera, eu espero vocês na próxima aula, e se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem no comentário. Não esqueçam de se inscrever no canal, eu conto com a colaboração de vocês. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau. Fui!